Obrigado, Camila. Eu acho que você contribuiu para precisar, justamente tomando aí a discussão sobre os desaparecidos como uma espécie de núcleo duro do direito à verdade. Eu queria, acho que, em primeiro lugar, antes de perguntar às nossas duas expositoras o que elas gostariam de comentar, de cumprimentar os comentadores, porque os comentários foram todos muito pertinentes e enriqueceram a discussão, de maneira que esta complementariedade do diálogo enriqueceu a compreensão das coisas. Antes de passar a palavra para Leora e para a Carla, eu vou fazer duas observações, não, todas elas ligadas ao professor Terço, portanto, é uma homenagem a ele que merece essa homenagem. Não? É um pouco a reflexão de que um dos desafios do direito hoje, no mundo contemporâneo, é, em primeiro lugar, a ampliação do conteúdo do direito. Não? Esses temas que nós estamos discutindo hoje, enfim, não eram temas que entravam na pauta quando o Terço e eu éramos alunos da faculdade. Então, há uma ampliação ratione matéria daquilo que o direito hoje trata. Segundo, há uma mudança também no modo como o direito é produzido e ele é aplicado. Não? Você não tem regras esclarecedoras. No caso dos desaparecidos, sim, mas no caso do direito à verdade, você está lidando num terreno que passa por regras, passa por princípios, e você não tem clareza sobre, enfim, qual é o conteúdo do direito. E você tem princípios que se colocam de maneira distinta. Não? Enfim, o direito ao esquecimento e o direito à verdade. A relevância da memória, a memória de quem, ela é memória individual, ela é memória coletiva, e assim sucessivamente. Então, como diria o nosso professor Terço, nós estamos não diante da obrigação do juiz de tratar de uma norma que programa, mas ele está colocado diante da opção de normas programantes, e o desafio das normas programantes. E, por tabela, o ativismo judicial e a substituição da interpretação pela teoria da argumentação jurídica, como já dizia o professor Terço na década de 70, em Direito, Retórica e Comunicação. Então, isto coloca uma série de complexidades muito grandes. E coloca uma coisa também, que, quando nós éramos alunos da faculdade, se tinha monismo, dualismo, etc. e tal, mas isso era uma coisa colocada kelsenianamente como parte de uma discussão sobre coerência, incoerência, modos de produção. Hoje em dia, você tem uma interpenetração constante dos ordenamentos jurídicos e você tem esse tema, enfim, do diálogo das cortes. Não? Elas dialogam, elas não dialogam, elas querem dialogar, elas não querem dialogar. É o caso, enfim, o Supremo e a Corte de São José, para dar um exemplo óbvio. E tem também o problema de quem controla os juízes. Não? Enfim, são eles os únicos que detêm a responsabilidade pela decisão, não? E custodes ipsos custodes. Não? Então, esse também é um problema de natureza jurídica e política que permeia essa discussão. Então, sem maiores delongas, vamos continuar. It's a very interesting conversation. I wanted to only point to one change that we hardly notice in the rise of the right to truth, because if I go back to the Eichmann trial, the argument of the defendant of Eichmann was, since I admit the truth about the final solution, therefore the victims are irrelevant in this trial because it is a criminal trial and the facts, if it's a factual truth, I admit to it. Yes. So why do we need to add the victims? And I said that the court didn't allow this, partly because there is this difficulty of building the truth about the final solution on the basis of Eichmann's testimony.
what gives you this monopoly over the history or whatever. But what is interesting is that the Eichmann trial, the difficulty of the criminal law to deal with the victims and to give a truth that is bigger than the criminal truth led to what we call truth commissions like the South African, in which there will be place for traumatic truth. And so the idea was, only if we want to expand the notion of truth to trauma and so forth, let's leave the criminal law aside and go to a larger conception of truth commission. But today, when we invoke the right to truth as against impunity or amnesty, it is called now on the opposite way as a right to a criminal trial. So the assumption here is that the criminal trial can give us some kind of a larger truth, even though the problem began with the criminal trial that was unable to create such a stage. So I think it needs exploration. Does it connect to the kind of specific crime of disappearance that is factual in its basis and needs this criminal trial? Or does it mean that we are now expanding the criminal law beyond its possibilities and maybe and it's all connect to what is the truth that we are looking for. So I don't have answers, but it's very interesting for me to see that there are huge distinctions that are being completely blurred under this idea of a right to truth, as if it's a continuity. I would want to look for, in order to understand breaks, discontinuities, what is happening there in order to better understand, as opposed to legal thinking that is always looking for continuity, for precedents, and this way falsifying the history of the right to truth. So, thank you. Thank you, Leora. Very interesting enlargement of the issue we are discussing. Eu vou fazer só um apontamento que eu acho que talvez amarre todos esses comentários e essas questões suscitadas pelo direito à verdade, que que diz respeito ao questionamento sobre por que, de repente, se a concepção do Estado liberal está ligada à ideia de que o Estado não poderia se pronunciar sobre o que seja a verdade, sobre de que isso escapa à esfera do que cabe ao Estado ou não fazer. O que faz com que, diante dessa situação específica, né, nesse momento particular dessa situação específica, isso apareça como uma necessidade que faz com que seja concebido um direito à verdade? Que é justamente a questão de que se trata de um crime que ele tem como característica peculiar o crime contra a humanidade, as graves violações de direitos humanos, que faz parte desse próprio crime uma organização, um planejamento, uma política de organização da sua ocultação. Né? É um crime que organiza a própria ocultação. E isso faz parte dele. E, na medida em que ele é um crime cometido pelo Estado e ocultado pelo Estado, é isso que faz com que o Estado tenha um dever de se pronunciar a respeito desse crime, né, nessa situação particular. Então, por exemplo, no caso do desaparecimento forçado, o comentário da Camila, quando a gente quando se sabe que é muito interessante discutir filosoficamente o que seja a verdade diante da prática do desaparecimento forçado, isso parece simplesmente, essa discussão ela chega a parecer um pretexto para se preservar uma situação que é imposta pelo próprio desaparecimento, que é a situação de ausência de informações
sobre a pessoa desaparecida. Quer dizer, a gente sabe que existem, se a pessoa desapareceu, ela desapareceu por obra do Estado, que pessoas estiveram envolvidas nisso, que provavelmente existem documentos a respeito disso. Então, existem fatos a serem descobertos sobre o desaparecimento forçado. E, ainda que esses fatos, ainda que não seja possível chegar com certeza a uma versão fechada sobre o que aconteceu, existem fatos a serem revelados sobre o desaparecimento forçado. E isso parece, humanamente, politicamente, muito importante de se fazer, né? E, em relação ao comentário da Ariane, a gente surge, né, nesse contexto essa questão, né, do problema da interface entre direito e literatura, e a questão se coloca por que de repente, são procedimentos jurídicos que a gente quer trazer esse tipo de narrativa de estilos que antes caberiam mais à literatura, porque, tradicionalmente, do testemunho nos procedimentos jurídicos, tradicionalmente, se exige objetividade. O testemunho é uma forma de se chegar a fatos objetivos, a dados, locais, datas. E nesse contexto, se abre espaço para um testemunho que tem objetivos diferentes desse, né? Então, é um testemunho que entra nos procedimentos jurídicos com essas limitações, e talvez justamente por causa dessas limitações que ele tem. Porque, se é importante falar sobre o que aconteceu, contar a história sobre o que aconteceu, o tipo de história que se pode contar sobre crimes dessa natureza é necessariamente uma história com abertura, porque o que se tem que transmitir é algo que não é transmissível de todo, né? Catástrofes desse tamanho não são de todo transmissíveis, representáveis com dados objetivos. Se você vem tratar de temas como esse com base em dados, parece que escapa algo, falta algo, né? E esse algo está justamente na transmissão do que não é transmissível, na transmissão do silêncio, na transmissão da incapacidade de falar. E é isso que o testemunho vem trazer para dentro dos procedimentos jurídicos, né? E, em relação a relação sobre o professor Humberto tratou do problema que é, na verdade, que eu tento mostrar na tese, né, de que se trata um conceito de informação com muitas questões que ainda permanecem em aberto e ainda demandam muita reflexão antes de um possível fechamento. E uma das questões importantes diz respeito à relação entre direito à verdade e direito à justiça, né? Apesar de se saber que essas demandas vêm sempre relacionadas, porque não seria importante, talvez, se definir se existe algum conteúdo particular a cada um desses direitos, né? E se é importante o julgamento como forma de se tornar efetivo o direito à verdade, por que ele é importante? Não necessariamente ele é importante porque se busca alguma pena ou algum tipo de condenação. Na minha percepção, esse estudo da jurisprudência que eu fiz, dá para perceber que, muitas vezes, o que as vítimas buscam é simplesmente um reconhecimento oficial, judicial, de que aquilo aconteceu, e que o reconhecimento do judiciário é importante, independentemente de uma necessidade de uma condenação efetiva. E, em relação ao direito ao esquecimento, eu penso que essa ideia de direito ao esquecimento é tão complexa como o direito à verdade, tem muitos significados, mas que é importante pensar de formas diferentes a respeito de um suposto direito ao esquecimento no âmbito de situações privadas, particulares, em que uma pessoa, por exemplo, adota determinada conduta, depois de muito tempo, essa conduta continua sendo veiculada, né? E isso acontece no âmbito privado, ou por exemplo, uma situação de uma infidelidade conjugal, ou coisas do tipo.
e uma situação de crime de Estado, em que se invoca o direito ao esquecimento justamente para se manter essa situação de negação do crime. O próprio Estado que comete o crime invoca o direito ao esquecimento como forma de se manter essa mesma situação. Então, eu penso que são situações diferentes, né? Até por isso, o direito ao esquecimento é incorporado no direito pela ideia de prescrição, e, diante desses crimes, se fala no imprescritível. É uma situação particular que deve ser analisada de forma particular, na minha percepção. Obrigado. Acho que nós temos ainda algum tempinho para abrir para o debate. Oi. Meu nome é Murilo Sampaio Ferraz. Eu queria fazer uma pergunta, um comentário para a professora Elza. Por coincidência, ontem eu estive num seminário com o Ronaldo Lemos, que você comentou, e ele fez, sobre o tema do direito ao esquecimento, ele fez uma piada que eu acho que cabe aqui, uma brincadeira aqui, citando aquele caso do cidadão espanhol que entrou com a ação contra o jornal espanhol porque ele tinha tido algum problema falimentar, buscando esquecimento. Se o objetivo dele era ser esquecido, o tiro saiu pela culatra, porque a gente está aqui hoje falando sobre ele, né? Mas, especificamente sobre os dois casos brasileiros que você citou, são os dois casos do programa Linha Direta à Justiça da TV Globo, né? E são dois casos que têm uma peculiaridade porque eles envolvem crimes, né? O crime da Candelária e o outro crime, Ione ou Aida Cury, isso. Isso, no Rio de Janeiro. A minha dúvida é, como nesses dois casos a gente está falando de crime, e a gente sabe que crime pressupõe que o bem jurídico tutelado é a sociedade, então, nesse caso, o direito de acesso à informação pela sociedade, mesmo que com um distanciamento histórico, não se sobrepõe ao alegado direito ao esquecimento das partes envolvidas ou até mesmo das partes ligadas aos familiares, e tanto pelo lado da vítima quanto pelo lado do autor do crime. Então, essa é a minha dúvida. Se o direito ao acesso à informação pela sociedade não se sobrepõe ao direito de esquecimento privado dessas pessoas ligadas imediatamente ao fato. Muito obrigada, Murilo. Eu não estou fazendo uma defesa pessoal ainda dessa questão, porque ela está em estudo, mas é uma colocação. As decisões são importantes nos dois casos. Exatamente. E as decisões foram diferentes. E eu quero explicar que eu tentei ampliar aqui a questão da verdade para além dos casos dos torturados e dos desaparecidos, porque o problema da verdade no direito. E nós estamos focando apenas numa questão típica, onde tem jurisprudência, onde nasceu, onde tem a ver com a Comissão da Verdade. A questão é que o direito à veracidade é um princípio de um direito como um todo ou não? Porque nós sabemos que existe o direito de mentir do réu para os leigos. Você tem o direito de não se incriminar. Então, como é que nós fazemos isso no âmbito jurídico, em que os direitos civis, hoje, estão sempre considerados no nível inferior aos direitos coletivos? Porém, nós estamos vendo a constitucionalização do direito civil. Então, o que acontece? O direito à identidade nunca vai ser superior a um direito coletivo de informação. O direito à imagem nunca vai ser superior a um direito coletivo de informação. O direito de conhecer a sua própria origem de uma criança que foi adotada não vai ser integrada para ela conseguir conhecer a sua história. A adoção veda isto. Nós não vamos poder mudar isso. A questão trazida é que talvez não tenhamos direitos absolutos de forma alguma. E é esse o grande desafio que nós temos no nosso nível de trabalho, que é o nível jurídico.
No nível político, no nível filosófico, nós podemos fazer as ideias de princípios que nós temos. Mas, como profissionais, nós temos que nos descentrar dessa posição e criar condições para a decidibilidade. Então, neste caso, é que nós estamos vendo esses casos todos, que ainda não tem aqui no Brasil, não é? Eles estão pensando na Corte Europeia, na Espanha, não sei aonde, porém, eles vão acabar surgindo aqui. Já comprar jornais. E o judiciário vai ter que implementar. E, na hora que o judiciário for implementar, o legislativo também vai dizer, não, ele não pode legislar. Então, nós temos que pensar nos problemas. Então, a minha ideia foi trazer um pouco a isso. Nós vamos esquecer o direito ao esquecimento por completo, ou nós começamos a dimensionar as circunstâncias em que ele pode ser alegado. Por exemplo, bem o exemplo, a Carla, com esse estudo forte, lembrando, bom, nós temos um direito imprescritível, não é? Aí o crime de tortura. Então, muito bem. Mas se o torturador, aí vou polemizar de novo, cumpriu a sua pena de 30 anos ou mais, não é? Porque nós sabemos que temos aí o Chico Picadinho, que está lá cumprindo mais de 30 anos, é solto. É solto, volta para a sociedade e a vítima encontra o seu torturador num ambiente de reunião. Como nós vamos decidir o conflito existente entre esses dois? Ele vai alegar que ele cumpriu a pena dele para a sociedade e o outro vai dizer, mas isso aqui é bárbaro, eu perdi uma pessoa da minha família, é imperdoável. Nós estamos no plano da conciliação e o que nós vamos fazer. Mas apenas para pensarmos para os outros blocos também, eu pensei num problema que eu também não consegui ainda definir, né? As pessoas mentem sobre tortura, outras falam a verdade sobre tortura para diminuir a dor. Mas a vítima torturada, na mentira, pode acusar inocentes? É difícil de saber. É difícil de saber, porque não mentir, não entregar companheiros, mas para proteger os seus companheiros, ela pode indicar pessoas sabidamente inocentes que podem ser procuradas e aprisionadas posteriormente. Quer dizer, a sua vinculação de causa permitiria isso? Veja, problemas a serem pensados. Eu também não tenho solução. Então, a ideia é um pouco essa. Eu não sei se o direito ao esquecimento é um direito ou se ele realmente não vai ser consagrado como tal, não é? Mas estamos usando a terminologia que está aí nos jornais para a gente poder pensar nisso um pouco mais. Então, é essa a ideia. Eu também não estudei tudo isso, não, Murilo. Eu só estou pesquisando. Muito obrigada. Professora Elza, como boa discípula do professor Tércio, está zetética e não dogmática. Mais alguém gostaria de comentar ou perguntar alguma coisa? Sim, eu queria fazer um comentário também. Posso? Boa tarde, meu nome é Carlos Ibanez. Minha área de pesquisa no doutoramento também é a verdade. Sob um foco diferente, talvez, do que estamos tratando aqui, do que a Carla tratou. Aliás, gostaria de conversar com você depois sobre isso. Eu tento estudar a verdade como valor. E no estudo da verdade, com base na axiologia, eu preciso fazer uma graduação hierárquica, né, da máxima expressão do valor, passando pela neutralidade dele, até a manifestação extrema do desvalor, que seria a mentira, né, ou a inverdade. A questão não há dúvidas de que há um direito à verdade, mas não haveria também um direito à mentira? O direito de mentir? Porque quando nós falamos em direito ao esquecimento, não deixa de ser um direito de mentir sob uma de suas formas, que é a omissão. E o que me faz lembrar também um pouquinho Maquiavel, quando ele fala da necessidade, por vezes, do príncipe em mentir.
em alguns aspectos, coitado, né? Maquiavel acabou até virando um adjetivo, mas a análise desse tal direito de mentir, ela precisa ser contextualizada, né? Quando Maquiavel se referiu a isso, ele tinha um intento, né, que era unificar a Itália. A preocupação dele era a unificação da Itália, por isso ele entendia que o príncipe poderia mentir para esse fim. A questão é, será que o estudo da verdade, do direito à verdade, não trará uma necessidade do direito à mentira quando, por algumas circunstâncias, for justificável, inclusive no aspecto que a Camila se referiu, da criança adotada pelos algozes dos seus pais, para ela a verdade vai ser mais libertadora do que a mentira que ela vive? Não corremos o risco de impor a verdade mais como um dever do que efetivamente como um direito? Se um direito fundamental, esse direito seria irrenunciável, inalienável, indisponível também? Basicamente Bom, isso. essa pergunta é muito boa. Eu vou tomar a liberdade de deixá-la para a sessão da tarde, porque eu vou tratar disto e eu acho que, então, nós teremos uma oportunidade de fazer uma discussão mais abrangente. Mas tem o famoso texto de Benjamin Constant sobre o direito de mentir em prol da humanidade, que é um texto clássico sobre o assunto, e tem a discussão de Kant sobre o assunto. Chegaremos lá. A partir de uma aula do professor Tess, eu me perdi nos sofistas gregos e venho há 10 anos pesquisando sobre a mentira. Eu sou um pesquisador da mentira. Então, aquela contradição da lógica. E então, o colega disse pesquisa a verdade, eu pesquiso a mentira, só para fazer um contraponto. Agora, o que eu queria perguntar é, a partir, sempre se fica, especificamente a doutora Carla, sempre nesse primeiro momento, fala em crime, mas nesse primeiro momento, eu queria saber, ontem surgiu a possibilidade, inclusive, ex-presidentes responderem por algum ato. Queria saber se isso chegou aos Estados Unidos, porque diz a imprensa, a história diz que a ditadura veio a partir dos Estados Unidos. Eu não sei, eu queria saber se foi tratado. E o problema também da delação premiada, se foi oferecida na Comissão da Verdade. Porque isso seria um estímulo. Para saber a verdade, eu acho que essa seria uma das saídas, a hipótese, a possibilidade da delação premiada. Quem chegasse lá e colaborasse, não responder por nada, e apenas esclarecer a verdade. São esses 2 pontos que eu queria saber. Muito obrigado. Infelizmente, eu não posso falar sobre essas coisas ainda. Só quando sair o relatório. Só o meu chefe tem direito de falar sobre essas coisas. Eu não. Bom, há uma resposta jurídica fácil. Como a comissão não decide juridicamente, não cabe a delação premiada, porque ela não é um instrumento apto dentro da competência da comissão. Isso a gente pode responder ex lege, não? E ponto. Agora, a sua questão é uma questão muito interessante. Começa pelo seguinte: quem inventou a técnica sistemática de tortura foram os franceses na Argélia, não? Onde está a responsabilização dos franceses nesta matéria, que tem dado a sua contribuição agora para, enfim, procurar resolver, através de uma atitude positiva numa série de coisas, um certo direito ao esquecimento daquilo que é a responsabilidade deles. E assim vai. Mas eu acho que, enfim, dado o adiantado da hora, não, Tércio, acho que a gente pode pensar na próxima etapa. Só antes de terminar, em relação à sua pergunta, eu queria lembrar que uma vez eu estive aqui, nessa casa, presente um cônsul americano, na verdade, um vice-cônsul, qualquer coisa, em São Paulo, não? E nós estávamos conversando sobre fatos como esse, e eu troquei ideias com ele a respeito do filme Missing, acho que todo mundo conhece. E ele me respondeu, eu estava lá, eu era um daqueles boys que estava lá. A conversa não foi para frente.
Bom, estão todos convidados agora a comer alguma coisa e depois voltamos para a segunda sessão, onde a questão da mentira vai aparecer em cheio em relação à verdade.